todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos voltar um pouquinho às nossas origens e vamos fazer um vídeo um pouco mais didático, não apenas um vídeo opinativo, de opinião, mas um pouco mais didático. Vamos voltar um pouquinho ao tempo, para o final da década de 30. No final da década de 30, um pesquisador americano chamado Norman Borlaug estava fazendo pesquisas tentando descobrir variedades de trigo que seriam mais fortes contra doenças e pragas. Decore esse nome, Norman. Avançando uns anos aí, vamos para o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O que aconteceu em 1945 no mundo pós-guerra? Aconteceu a fome. Um dos maiores problemas do mundo naquela época era a falta de comida e a fome. Foi quando os bilionários americanos da Fundação Rockefeller chamaram o Norman, aquele mesmo Norman, para acabar com a fome no mundo. Pelo menos essa foi a desculpa do pessoal da Fundação Rockefeller, que eles iam acabar com a fome no mundo. Então, em 1940, a primeira experiência deles, ou na década de 40, desculpem, a primeira experiência deles aconteceu ali no México, onde eles conseguiram aumentar a produção de trigo do México em 4 vezes. Ou seja, se o México estivesse produzindo 100 toneladas de trigo ao ano, eles conseguiram, cultivar 400 toneladas de trigo no próximo ano, um aumento de 4 vezes. O que é mais importante nesse número é que isso foi feito na mesma território de terra plantada, ou seja, eles não aumentaram o espaço necessário para se plantar. Plantando-se no mesmo local, no mesmo espaço, eles aumentaram a produção em 4 vezes. Como que isso foi possível? Bom, foram 4 fatores. Primeiro, sementes geneticamente modificadas, o uso de máquinas agrícolas, irrigação e agrotóxico. Com esses 4 fatores, eles aumentaram a produção em 4 vezes. Começaram pelo México, foi para o Vietnã e alguns outros países. Então foram aumentando a produção de comida usando esses 4 fatores em vários países diferentes. Inclusive no Brasil, na década de 60, durante o governo militar, foram feitos também aplicados esses 4 fatores, e a produção aumentou bastante. Foi um dos pilares do milagre econômico vivido pelo Brasil na época do regime militar. Então, o que nós vemos aí de positivo, né, nessa que eu vou chamar agora de revolução, e eu vou chegar nesse ponto também, essa revolução no cultivo. Bom, primeiramente, o que nós vimos aí, óbvio, é o aumento da produção de comida, diminuindo assim a fome no mundo. Eles não erradicaram a fome, mas eles diminuíram a fome imensamente. O segundo fator importante aí é a não necessidade do aumento de terras para aumentar a produção. Eles aumentaram a produção na mesma quantidade de terra, na mesma quantidade de espaço, ou seja, diminuindo a necessidade do desmatamento florestal. Então foi uma vitória aí, né, imensa. Imagine-se produzir mais comida, diminuir a fome mundial e diminuir também o desmatamento florestal. Essa revolução, como eu falei, ficou conhecida como Revolução Verde. Foi em 1960, foi que também um americano, 66, o americano William Gould usou essa frase, né, esse nome pela primeira vez, Revolução Verde. A ideia de William Gould era o desenvolvimento dos países com déficit de alimento.
A Revolução Verde feita à base de tecnologia e não do sofrimento do povo. Ou seja, né, vamos usar tecnologia, vamos usar inovações e diminuir o sofrimento do povo, né? A ideia é essa. Então, já falamos aqui dos lados positivos, né? Mas tem um grupo de pessoas que consegue ver o lado negativo dessa Revolução Verde também. E para eles, o que seria esse lado negativo? Essas pessoas geralmente usam camiseta vermelha, tá? Eles acham que acabou com o produtor familiar, com os pequenos produtores, e isso é verdade, porque a produção ficou mais cara, você tinha que comprar sementes modificadas, você teve que comprar máquinas agrícolas, teve que comprar aparelhos de irrigação, agrotóxicos, e então realmente muitas dessas pessoas não conseguiram fazer o investimento e venderam as terras, então diminuiu aquela produção mais orgânica, mais familiar, e hoje nós temos os mega agricultores, né, os mega produtores. O segundo ponto negativo na visão dessas pessoas de camiseta vermelha é o uso do agrotóxico. Eles são contra o uso do agrotóxico, mas eles não são contra as pessoas passarem fome. E vocês estão, não sei, nem todo mundo vai lembrar, depende da sua idade. Antigamente isso era muito normal você ouvir, por exemplo, na televisão, a plantação de arroz destruída no sul do país porque teve um ataque de gafanhotos. Isso era muito normal, hoje já não existe mais graças aos agrotóxicos. Então o pessoal aí da camiseta vermelha, eles veem esses dois fatores como negativos e por isso não são tão a favor aí da Revolução Verde. Mas o que eles esquecem de ver ou de falar é que se não fosse esses 4 fatores, como eu falei antes, né, as sementes modificadas, a irrigação, máquinas agrícolas e agrotóxico, talvez a grande maioria da população hoje ainda estivesse passando fome. Eu não estou dizendo que a fome acabou no mundo, muito pelo contrário, existe fome, mas seria muito pior hoje se não fossem esses 4 fatores, se não fosse a Revolução Verde. A esquerda, ou o pessoal da camiseta vermelha, reclama e quer de volta os produtores familiares e os alimentos orgânicos. E eu acho que tudo bem, dá para ter todos. A gente não pode simplesmente esquecer a revolução, esquecer a tecnologia, porque a gente quer satisfazer algumas pessoas. O produtor pequeno tem o seu mercado ainda, os alimentos orgânicos têm o seu mercado, na verdade é um mercado que está crescendo. Quando você vai ao supermercado, tem lá a área de alimentos orgânicos. Se você quer, compra aquele alimento orgânico. Mas nós não podemos fechar os olhos, né, e ver o que a Revolução Verde acarretou. Até porque, se a gente for fazer isso, teria somente 2 soluções. A primeira solução seria a volta da fome. Então teríamos aí metade do mundo passando fome, né? Ou então nós teríamos que, a segunda opção seria procurar as pedras infinitas e estalar o dedo para matar 50% da população mundial, para ver se aí a gente conseguisse alimentar eles, né? Então não existe, né? Vamos ficar com os 4 fatores, vamos ficar com a Revolução Verde, vamos ficar com o uso dos agrotóxicos e vamos alimentar as pessoas. Agora, o que não podemos esquecer, porém, é que a população mundial continua crescendo. E apesar da Revolução Verde, com esse crescimento da população, a área plantada terá que aumentar também. E como que nós aumentamos a área plantada? Teremos que pegar das florestas. Então tem que ter devastamento florestal, infelizmente. É uma opção, ou passar fome, ou devastar um pouco. Eu vou falar isso num próximo vídeo, falar das regras brasileiras de agricultura e do devastamento florestal, porque nós somos um dos países no mundo
com as regras mais duras para os nossos agricultores em relação ao plantio e ao devastamento. E nós somos um dos maiores países do mundo que tem menos devastamento. O Brasil é um dos países que menos devastou na história do mundo inteiro. E a gente ouve muitas reclamações, mas na verdade nós somos os grandes protetores os grandes protetores das florestas e do verde no mundo. Mas isso eu falarei em um outro vídeo, dando mais dados, explicando isso um pouco melhor. Hoje a ideia era falar da Revolução Verde e dos 4 fatores e como ela diminuiu drasticamente a fome no mundo. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e principalmente passe isso para os seus amigos, passe essa informação para frente. É importante que todo mundo saiba aí o que foi e o que é a Revolução Verde. Grande abraço a todos. Muito obrigado.